pessoal, eu sou o Henrique Coelho. Eu sou o Pyong Lee e esse é o canal Trending Topics. Bem-vindo você que gosta de realmente pesquisar as informações antes de sair falando qualquer coisa, ler título e subtítulo. Você que gosta de atualidade, saber realmente o que está acontecendo no momento. Você que não fica aí contente só em ler o título da matéria e falar bobagem. Você que quer procurar realmente se entender e se aprofundar do que você vai falar. Os também dos famosos assuntos, fake news. Fake news, cai fora, tchau. E antes de começar o assunto de hoje, já se inscreve no canal para receber novos vídeos. E deixa o like aqui e segue a gente nas redes sociais. E a gente vai falar de todo esse assunto que tá rolando aí nas redes sociais. Os irmãos Wesley, Joesley, Batista, Michel Temer, Aécio Neves, Rodrigo Maia, enfim. Tudo que tá acontecendo a gente vai explicar para vocês de uma forma um pouco mais didática, porque a gente tá vendo várias pessoas postando, falando várias coisas, fake news e... Fica lendo só título e subtítulo, nem ouve os áudios da delação. Exato. E sai falando um monte de porcaria por aí na internet. Então esse canal é para revelar para vocês o que está acontecendo. A gente não vai tomar um partido, um posicionamento, mas a gente vai explicar para vocês. De vez em quando um pouquinho de leve. Enfim, a gente vai explicar para vocês, porque eu ouvi o áudio, eu posso falar o que tava lá naquele áudio. Basicamente é isso. Então acho que pra gente começar, a gente tem que entender desde lá do início, né? Porque a galera fica falando de JBS, de JF, Joesley, Wesley, não sei o que, ninguém sabe o que é nada. O que é delação premiada? O que é JBS? Fala aí, Pyong. Vamos começar com JBS. O que é a JBS? JBS, na verdade, é uma holding, é um grupo onde tem duas empresas que vocês conhecem muito. Acabou de acontecer umas confusões aí que a gente pode falar mais tarde. A empresa Friboi e Seara. A Operação Carne Fraca que passou agora, né? Papelão na carne, aquela coisa. Que era uma mentira, um bullshit, o pessoal saiu papelão compartilhando. Tipo, se tivesse papelão na carne, seria tipo assim, em uma loja, numa cidade específica, e o pessoal sai compartilhando, o que ferrou com a economia. Se vocês entendem que compartilhar essas informações ferrou com a economia brasileira. Na verdade, a JBS ela faz parte de um outro grupo, que é o JF, né? Que é o maior grupo privado do Brasil. Faturou 153 bilhões em 2014 de reais. Agora entra o nome Joesley e Wesley. A dupla sertaneja. Tá todo mundo comentando essa tal ostentação. Mentira, dupla de empresários muito ricos, multibilionários, né? E como eles são tão ricos assim, a galera lá de Brasília gosta de se aproximar de alguém rico, né? Mas os caras lá de Brasília, eles não gostam de trabalhar e muito menos de forma lícita. Quando eles trabalham, é de forma ilícita. E aí os caras se aproximaram então do grupo JBS, ou melhor, dos donos do grupo JBS, para pedir doação de campanha, isso lá na campanha de 2014, né? A empresa que mais doou dinheiro para campanhas de todos os políticos, basicamente. Mais do que o Odebrecht. Bem mais do que o Odebrecht. Foi a tal da JBS com os irmãos Wesley e Joesley. Dentro desse rolo todo aí é onde começaram as tramóias, porque boa parte desse dinheiro vai para Caixa 1 e boa parte vai de doação por Caixa 2. E aí é onde começa todos os rolos. E tá rolando aí, todo mundo sai falando que palavra bonita, é premiação, é Mega Sena, delação premiada. O que é uma delação premiada? Parece algo bom. É bom para quem delata, né? Quem delata. Então, por exemplo, o Joesley, ele tá fazendo a delação premiada, que é quando alguém está... ferrado. Não era a palavra. O Ministério Público começou a investigar o cara, tal. Falou, por que a JBS tá doando tanto dinheiro assim? O que os caras estão ganhando com isso? Começou a investigar, tal. Chegaram no tal do Wesley e Joesley. E aí os caras ficaram ferrados, porque o Ministério Público chegou, botou eles contra a parede e falou, cara, vocês vão ser presos. Proibiram eles de viajar para fora do Brasil, bloquearam os bens deles, que são vários bilhões. E aí os caras começaram a ficar preocupados. Então eles fizeram uma proposta, não sei de quem partiu, se foram deles ou do Ministério Público, mas rolou ali um acordo de delação premiada. Então o Ministério Público faz um acordo com esse cara que é o Joesley e o Wesley para eles contarem sobre os outros, né? Que para eles entregarem basicamente os peixes maiores do que eles. Aí se é que tem, né? É que eles começam a deixa eu tirar o meu da reta e ferrar mais com os outros ou ferrar de vez. Aí ele pega e vai dedurar os amiguinhos que receberam os dinheirinhos. Então tá envolvido o Aécio, tá o nome do Aécio, tá bem ferrado. o Temer. Inclusive o Temer falou que o Aécio, a situação dele era irreversível. Saiu falando por aí que o Temer não tem jeito mais. Então, o Aécio não tem mais jeito. Então o Temer tem jeito. Ele acha que tem, né? Vamos ver por aí. Só os próximos dias vão contar. Ele ouviu o áudio e lá ele não fala de fato que paga ou dá dinheiro.
O Joesley acabou falando na delação que foi dinheiro para calar a boca do Cunha. Basicamente, o acordo de delação premiada que o Joesley fez ali com o Ministério Público garantia para ele poder ir para Nova York e ir para os Estados Unidos, porque ele disse que ele estava sofrendo ameaça de morte aqui no Brasil. Olha o nível que chegou. Quem é que não sofre? E o grupo dele tinha que pagar uma multa de 255 milhões de reais. O Joesley, então, ele tem que comprovar o que ele fala na delação premiada, não basta você falar, você fala e você tem que comprovar aquilo, e se você mentir, você perde todos os direitos de delação premiada. E ainda se ferra mais um pouquinho por você ter mentido na delação. O Joesley entregou o áudio que ele gravou, tanto com Aécio Neves, como com o presidente Michel Temer, que está todo mundo falando que o Temer estava pagando para calar a boca do Cunha. Isso não aconteceu lá no áudio deles, não. No áudio ele fala que ele tá se dando bem com o Cunha, que a relação dele com o Cunha tá bem, que eles estão bem. Tem que manter ela bem. Aí o Temer falou, tem que manter isso, viu? O Temer falou que tem que manter isso, não é propina para o Cunha. O Temer falou que tem que manter a relação boa com o Cunha. Agora, o que é a relação boa com o Cunha, obviamente, não sei se é só amizade. Eis a questão. E o Cunha tá preso. Só que os advogados dele acabaram de entregar o caso, porque quando o Joesley fez a delação, ele falou que ele estava pagando propina pro Cunha. Então, ele não conseguiu comprovar isso ainda. Nesse áudio, pelo menos, dele com o Temer não foi comprovado. Mas ele falou que ele tinha um esquema de propina de quando o Cunha era presidente da Câmara, que, bom, enfim, o Cunha ajudou a JBS, os caras pagaram 25 milhões de reais de propina para ele. Na verdade, não pagaram, eles estão pagando aos poucos. E o Cunha, mesmo depois de preso, estava recebendo essa grana para poder ficar com o bico fechado. E aí, essa é a interpretação que está tendo ali, se o Temer sabia disso ou não, se o Temer mandou o Joesley continuar bancando o pagamento de propina para o Cunha não abrir a boca, mas abrir a boca para falar o quê? Ninguém sabe. O Temer disse que não tem nada que o Cunha possa falar dele, mas o Joesley disse que tem que pagar lá para o cara não abrir o bico. E na delação, o Joesley falou que o combinadinho com o Temer era o seguinte: pagar 500 mil reais por semana durante 20 anos, que soma 480 milhões de reais para o Temer. E o Temer falou pra falar com um cara lá que era assessor, que era ajudante, não sei o que era. É deputado e é ex-assessor do Temer, que é o Rocha Loures. E aí o Temer falou pra ele, no áudio dá pra ouvir assim, né? O Joesley tava perguntando, e o negócio do CAD, com quem que a gente fala, não sei o que, já vamos explicar aqui que é o CAD também. Mas o Temer falou assim, olha, trata isso tudo lá com o Rocha Loures. Aí o Joesley falou, mas tudo mesmo? Tudo. O Temer falou tudo. E aí, algumas semanas depois, a Polícia Federal foi lá e filmou o diretor do Joesley, da JBS, dando propina de 500 mil reais dentro de uma mala pro tal do Rocha Loures. Pego em flagrante. E por que esse valor de 480 milhões foi combinado? E lembra que a JBS faz parte de um grupo enorme, que é a JIF, que é dono de um monte de empresas, tem aí Alpargatas com Havaianas, enfim, é muita empresa mesmo. E os caras têm também uma termoelétrica. E o que a termoelétrica faz? Ela gera energia, né? Então os caras tinham que comprar, a base de energia deles era através de gás. Os caras queriam comprar gás da Bolívia, e aí não estavam conseguindo um preço bom, não sei o quê. E aí eles resolveram comprar da Petrobras diretamente. Só que a Petrobras também estava com um preço que não estava agradando muito eles, e aí eles não quiseram aquela negociação. E aí eles resolveram fazer o seguinte, vamos reclamar no CAD que a Petrobras não quer vender gás pra gente. O que é o CAD? O CAD é um órgão que regula a competitividade das empresas no mercado. Tu não pode ter um monopólio, que o cara é uma empresa que domina tudo de certa área. Então para existir um equilíbrio econômico dentro do mercado, o CAD é responsável por fazer isso. O grupo JIF foi lá, resolveu fazer uma denúncia no CAD contra a Petrobras, falando que eles estavam tomando medidas anticompetitivas. E aí eles falaram, olha, a Petrobras não quer vender gás pra gente e assim a gente não consegue competir no mercado. Na verdade, ele estava querendo colocar um diretor dentro do CAD para poder conseguir processar a Petrobras. É um rolo que eles têm lá, mas eu acho que estava dando certo, porque tanto que a primeira parcela da propina foi, né? E aí então o Joesley foi lá, entregou tudo pro Ministério Público e falou, tá aqui a prova de que eu estava negociando com o Temer e tal, e a coisa tá pegando feia lá em Brasília agora, né? A gente não tem certeza se o Temer ele é culpado disso ou não, porque o Temer tá falando que se o tal do Rocha Loures recebeu dinheiro, o problema é dele, que não foi ele que mandou. A gente não sabe, mas tem uma coisa que todo mundo sabe. O presidente da República estava lá na casa dele sentadinho ouvindo o Joesley falar de todas as coisas que ele estava fazendo para barrar a Lava Jato.
Porque o Joesley, nesse áudio, falou, olha, eu contratei um promotor, botei lá no meio da Operação Lava Jato para barrar as coisas contra mim, não sei o quê, e o presidente não fez nada. Então, é uma conversa muito estranha, né? Como é que um presidente da República fica ali ouvindo um criminoso na sua frente falando de coisas para impedir a Operação Lava Jato e o cara não faz nada. Então, no mínimo, um crime de cumplicidade ele já tem só isso, só de ouvir o cara e não fazer nada. Outro personagem que ficou muito famoso de lá pra cá com o Temer aí nessa delação foi o Aécio Neves, né? O Aécio realmente ele tá com a corda no pescoço. Ele já perdeu todos os direitos dele de senador. Ele ainda não perdeu o mandato de senador, mas ele foi proibido de votar, de falar. Pegaram o passaporte dele. O passaporte, ele foi proibido de falar com todo mundo envolvido no inquérito, na Lava Jato. Então, a coisa tá feia pro lado dele. Resumindo, de quem é os 2 milhões? Esse é um dos memes que esse é o melhor vídeo, esse é o melhor. E fica na cabeça, né? Fica. Ele ficou cantando aqui antes de gravar, ó. Não, tava muito bom. E aí é o seguinte, o Aécio ele foi pego com a boca na botija porque ele pediu 2 milhões de reais pro Joesley para pagar os advogados dele no processo da Lava Jato, que ele estava sendo acusado. E olha esse esquema louco, que eles colocaram até um chip na mochila com o dinheiro para ver onde esse dinheiro ia parar. Este moneyzinho ia parar. Porque e adivinha, que estado, que cidade que parou essa Belo Horizonte, né? Cidade do amigo Aécio. E aí, o que acontece? Quando o Aécio pediu dinheiro pro Joesley, o Joesley falou também pra polícia. Falou, ó, o seguinte, o Aécio tá me pedindo grana, não sei o que. Ele gravou toda a conversa. E aí a polícia falou, então vamos fazer o seguinte, vamos botar um chip nessa mochila e ver onde esse dinheiro vai parar. E aí o cara marcou lá, quem foi encontrado dessa vez, o tal do Saúde, que é o diretor da JBS, para pegar o dinheiro, foi o primo do Aécio Neves. Não só o primo dele, como a irmã dele, a Andréa Neves. Ih, falou da irmã. A irmã dele. Pegou pesado. Ó, a irmã dele foi a primeira a fazer o contato com o Joesley. E aí o Aécio falou depois com o Joesley e mandou o tal do primo, que é o Fred, pegar o dinheiro. É um rolo. O Fred foi pegar o dinheiro, a irmã foi presa. A irmã abriu o contato. O Fred foi preso também, os dois. Então, os dois foram presos, mas a irmã... É muito curioso. A irmã, ela até legal citar agora isso. A irmã, ela tá preocupada com o futuro. Tá preocupada com o futuro, porque ela investiu no futuro e na aposentadoria. O Aécio Neves, ele era governador de Minas, né? E ela era alguma coisa dele. Ela era irmã dele, ela era o braço direito dele, fazia as coisas sociais e tal. E ela reformou, ela pediu pra ele reformar o presídio de Belo Horizonte, cara. E aí a gente pensa, você tá pensando na aposentadoria, eu vou construir uma casa na praia, uma casa no campo. A irmã do Aécio Neves, ela reforma o presídio. Que ela vai ficar. O Aécio era pra estar preso também. O Ministério Público pediu a prisão do Aécio Neves, só que o Supremo Tribunal Federal falou, não, peraí, não é bem assim. Opa, STF, por que você está defendendo? O STF falou que um senador só pode ser preso quando ele é pego em flagrante, mas ele não considerou o chip na mochila, o vídeo, a gravação de áudio um flagrante. Ele falou que não é flagrante, porque então não prendeu o Aécio. Ele não está diretamente envolvido nestas provas, porque a gente vê muito em filme e muitos casos que parece que é e às vezes não é. Então a gente não pode acusar sem provas concretas, né? Porque a mochila foi para Belo Horizonte, aí caiu na mão de outra pessoa. A gente tá lá, ó, dando tiro no Aécio e o cara que tá com o dinheiro tá lá feliz, ó. Eu só sei que o dinheiro que o Aécio pediu pra pagar o advogado não foi parar na mão do advogado, foi parar na mão de sei lá quem lá em Belo Horizonte. Na casa de um assessor do Perrella, que aí quem conhece, conhece. O Perrella já é história antiga com o Aécio. Se você gostou, se inscreve no canal e já ativa as notificações pra receber o próximo vídeo, onde a gente vai falar do que vai acontecer ou do que pode acontecer com o futuro do Temer e do Brasil. Então deixa o seu like aqui no vídeo e siga a gente nas nossas redes sociais, que vão estar aparecendo aqui também. É isso, até o próximo vídeo. Tchau.